completamente as atividades de exploração e produção em terra no Brasil e está se concentrando na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, no pré-sal, portanto, está se transformando numa empresa essencialmente com efeito sobre o Rio de Janeiro e São Paulo, um pouco sobre o Espírito Santo, mas muito focada no petróleo e, como tal, uma empresa sujeita, uma empresa pequena, sem papel estratégico significativo, uma empresa pequena relativamente às outras empresas do mundo, encaminhando em direção contrária ao que as grandes empresas do mundo estão indo. Portanto, a Petrobras de hoje e o que ela quer se transformar nos próximos anos é uma empresa sem muito impacto sobre a economia brasileira. Infelizmente. Nós estamos vendo aí, Gabriele, agora a tentativa do governo e da direção da Petrobras de privatizar 8 refinarias de petróleo, né? Começando exatamente por uma da Bahia, aí, que é a refinaria Landulfo Alves, aí no Recôncavo Baiano, né? Se não me engano, uma das primeiras refinarias do Brasil. E ao fazer isso, eles estão, inclusive, tentando fazer uma tramóia aí, do ponto de vista jurídico, que é separar essas refinarias como se elas fossem empresas autônomas, né? Como se elas fossem subsidiárias da Petrobras e não parte da Petrobras, para não ter que aprovar no Congresso a autorização para venda, né? É uma malandragem que eles estão tentando fazer, esse atual presidente aí, Castelo Branco, né? O que ele quer vender sem passar por uma autorização do Congresso. O presidente do Senado e o presidente da Câmara questionaram essa decisão no Supremo Tribunal Federal, né? Dizendo que, não, peraí, isso aí, se ela é uma parte da Petrobras, ela tem que passar pela autorização do Congresso. E o presidente da Petrobras fala, não, mas é uma parte. É como se eu vender móveis usados. Eu tenho lá escrivaninhas que eu não vou usar mais, então eu vendo essas escrivaninhas. Só que se trata do refino do petróleo, né? E aí a Petrobras é uma empresa que extrai petróleo do subterrâneo, principalmente do fundo do mar, né? Refina o petróleo e depois tanto exporta como produz para o consumo nacional e, ao mesmo tempo, produz para a indústria petroquímica, né? Do seu ponto de vista, essa questão da venda das refinarias, ela de fato traz um prejuízo para a Petrobras, porque eles, nos parece, querem fazer uma empresa focada na exploração, né? Exploração que a gente fala é extração de petróleo. Para quem não é do ramo do petróleo, quando a gente fala exploração, é para entender a extração do petróleo do subterrâneo, né? O que você acha aí, Gabriele? Olha, desde o início da indústria do petróleo, lá no final do século XIX, as grandes empresas caminharam para ser empresas que produziam petróleo, tirando do subsolo, refinavam o petróleo, transportavam o petróleo, vendiam os petróleos nos postos. As empresas caminharam para uma integração entre as diversas etapas da área de petróleo. As grandes empresas, é claro que isso não acontece com as empresas pequenas e médias, mas as grandes empresas de petróleo são empresas integradas. A gente chama integradas do poço ao posto. A Petrobras era uma empresa desse tipo. A Petrobras era uma empresa integrada e não somente era do poço ao posto, mas chegava até o poste, porque ela também produzia eletricidade a partir do gás natural. Nos últimos 5 anos, a Petrobras se desintegrou. A Petrobras saiu da distribuição, saiu do gás liquefeito, saiu da logística, porque vendeu a grande parte da sua rede de gasodutos e de oleodutos. Agora está fazendo pacotes de refinarias fora de São Paulo e do Rio. As refinarias do sul do Brasil e do Nordeste, elas estão sendo montadas em pacotes, combinando as refinarias com os terminais marítimos e com os oleodutos, para que grupos, em particular grupos financeiros,
adquiram essas refinarias e passem a controlar a área de refino, tirando a Petrobras da integração para transformá-la numa empresa exportadora de petróleo cru, no velho molde do que a gente chamava de primário exportador, que você exporta o produto sem adicionar valor a ele e, portanto, também ganha menos do que você poderia se tivesse uma adição de valor pelo processamento. Além disso, o refino, as pessoas consomem derivados de petróleo, as pessoas não consomem petróleo cru. Portanto, você consome gasolina, você consome gás liquefeito de petróleo, você consome querosene de aviação, você consome diesel, você consome óleo lubrificante, você consome óleo combustível, você consome nafta, você consome, portanto, derivados de petróleo e gás. E isso se faz nas refinarias. Se você perde o controle das refinarias, você também ameaça o abastecimento nacional, que sempre foi um orgulho da Petrobras. A Petrobras entregava derivados de petróleo no país inteiro, que é um país continental, é um país com mais de 5 mil municípios, e a Petrobras tinha uma logística, uma capacidade de entregar esses derivados no Brasil inteiro. Agora vai parcionar. Você vai ter grupos que vão adquirir os controles das diversas refinarias, que vão constituir monopólios locais, e a articulação desse processo nacional, que era feito pela Petrobras, se desmonta. Portanto, nós temos aí riscos sérios de abastecimento no futuro, se o país voltar a crescer. Enquanto nós estamos na situação deplorável que nós estamos com esse governo, que não tem nenhuma política de crescimento econômico, e nós estamos com desemprego crescente, com a economia desabando, menos mal, porque não tem muita pressão. Mas se nós voltarmos a crescer, as pessoas vão consumir mais derivados, vão consumir mais, portanto, combustíveis, e, portanto, nós vamos ter que viver uma situação de uma desintegração de um sistema que sempre foi eficiente na entrega do produto. Gabriel, deixa eu te perguntar, você sabe, né, essa venda das refinarias, ela tem por origem uma reclamação de uma empresa, né, alegando que a Petrobras constituía um monopólio, né, e com isso o CAD é um departamento do governo que cuida da discussão sobre monopólios, concentração econômica, fez um termo de ajustamento de conduta que o presidente da Petrobras assinou, dizendo que a Petrobras abriria mão das refinarias, né? Agora, a pergunta é o seguinte: a hora que vender essas refinarias, os grupos econômicos que comprarem essas refinarias não vão se tornar um monopólio na distribuição dos derivados de petróleo nas regiões, né? Tanto aí no Nordeste como no sul do país? Quer dizer, nós não vamos ter monopólios privados que, ao invés de focarem exatamente preocupados com o desenvolvimento nacional, se preocuparem único e exclusivamente com os lucros das suas empresas? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que você tem toda a razão. Há alguns estudos que mostram isso. Essa posição do CAD é uma posição muito questionável, porque não há como você estabelecer uma competição entre empresas num mercado, como o caso de petróleo, que depende essencialmente da logística integrada e que tem, na realidade, quase monopólios naturais regionais. Então, quem comprar o controle da refinaria Landulfo Alves aqui na Bahia, ele não vai ter competidor para atender os mercados que a refinaria atende na região. Além disso, nós vamos perder a eficiência de ter um sistema nacional com 14 refinarias, com estruturas de unidades de processo e capacidades de produzir diferentes tipos de produtos, que eram gerenciados como um sistema nacional, e com isso aumentava a eficiência e diminuía os custos. Quando você repartir isso em sistemas isolados, a elevação dos custos deve-se ocorrer, uma vez que cada refinaria vai atender o mercado local e, além disso, ao atender o mercado local, vai ter que se alterar a sua composição de processo para que esse mercado local, que as refinarias no mercado local atendam
o tipo de demanda principal daquele local. O que significa, portanto, que é provável que nós só percamos uma gestão nacional, nós não tenhamos competição que poderia baixar os preços pela competição nos mercados locais e vamos ter um aumento de custo nos mercados locais porque você deixou de ter o sistema nacional integrado. Portanto, é um processo que só tem sentido do ponto de vista ideológico, de você enfraquecer o poder da Petrobras na economia brasileira e a capacidade dela ser uma âncora de um processo de crescimento lastreado no investimento no petróleo. Aí, só para o nosso público aí entender, né? Existem petróleos de várias qualidades, né? De vários tipos diferentes, né, Gabriele? Petróleo mais pesado, mais leve, e as refinarias são organizadas de forma a atender um tipo ou outro de petróleo. Então, quando o Gabriele fala, não, elas compõem um sistema, é porque refinarias atendem mais a um petróleo pesado, outro um petróleo mais leve, e assim as características diferentes, né, do tipo de petróleo para poder atender a esse mercado todo, né? Agora... Há um outro detalhe, Zadini, que é bom. É verdade o que você está dizendo sobre o petróleo, mas tem um outro detalhe que é a composição do produto. Há determinados mercados que a demanda de GLP, por exemplo, é maior do que a demanda de diesel. Em outros mercados, a demanda de gasolina é maior do que a demanda de diesel. Em outros mercados, a demanda de óleo para navios é maior do que a demanda de gasolina. Em outros, a querosene de aviação é maior do que o GLP. Em outros, os lubrificantes são mais importantes. Então, o mercado tem produtos diferentes. Agora, as refinarias, elas têm limitações em ajustar o seu produto, porque elas instaladas, elas com as unidades, as torres, as unidades de processo dentro da refinaria, ela tem um certo intervalo de ajuste do produto que ela faz. Então, não somente você tem que ajustar as refinarias ao tipo de petróleo que ela usa, mas você ajusta a refinaria ao que ela vai produzir. Então, ela está montada para produzir um determinado tipo de produto prioritariamente. E é muito difícil você alterar substancialmente, no curto prazo, principalmente, essa composição de unidades de processo, como se chama a capacidade da refinaria produzir determinado tipo de produtos. Então, quando você separar isso, você vai digamos assim, enrijecer a capacidade de oferta. Agora, deixa eu perguntar, Gabriele, o CAD, esse departamento aí do governo que trata de concentração econômica, de monopólio, ele diz que existe um monopólio da Petrobras. Mas tem alguma lei no Brasil que impede que uma empresa instale uma refinaria aqui e produza os derivados de petróleo? Tem algum impedimento para que se faça isso no Brasil? Não, o Brasil tem um mercado livre, o monopólio legal de petróleo ele não existe mais há muitos anos. Aliás, eu acho que nunca existiu, na verdade. Em termos de monopólio mesmo, de refino, nunca existiu. Portanto, o país é livre, quer dizer, claro que precisa ter uma autorização da ANP para você ver as condições técnicas, etc., mas é uma autorização, não é uma limitação para o setor privado de investir. O setor privado não investe porque, evidentemente, que a Petrobras já tem um parque de refino grande, ela é uma grande produtora de petróleo, portanto, ela produz também os derivados que ela usa, e os outros competidores vão pensar duas vezes ao investir na criação de uma refinaria quando você tem esse poder da Petrobras no mercado brasileiro. Por outro lado, portanto, é provável que, do ponto de vista do setor de petróleo, os interessados em montar uma refinaria seriam principalmente ou as empresas que são hoje importadoras de derivados, que, portanto, substituiriam a importação de derivados por produção nacional, ou produtores de petróleo no Brasil, que poderiam usar a sua produção do petróleo no Brasil para refinar no Brasil. Mas olha o que está acontecendo, por exemplo, no caso
da refinaria Landulfo no Brasil. Quer dizer, quem está aparentemente, pelo que está na imprensa, com a melhor proposta para adquirir a refinaria, é um grupo financeiro de Abu Dhabi, que é um grupo financeiro especializado em investir em empresas baratas, melhorar e transformar a gestão dessas empresas e vender logo adiante. Então, não é um setor, essencialmente, esse grupo não é um grupo de refino e do setor de petróleo, é um grupo mais financeiros que aproveita oportunidades com ativos baratos à disposição. Muito bem. Olha, tem uma outra discussão que está toda hora aparecendo, que é a questão do gás, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, fala, não, vamos baratear o gás no Brasil. O gás é um derivado, não é que é um derivado do petróleo, é um subproduto, né, vamos dizer assim, da extração do petróleo. Vamos baratear o gás para que a gente tenha uma indústria com uma fonte de energia mais barata e, com isso, a gente consiga reduzir o custo dessas indústrias no Brasil e o Brasil se tornar um país mais competitivo, né? O Paulo Guedes tem insistido muito na aprovação de uma nova lei do gás. E a nova lei do gás, que está tramitando no Congresso, ela atropela, né, um artigo da Constituição que diz que a concessão do gás, o poder concedente da distribuição do gás no Brasil é dos estados, né, dos governos estaduais. E por isso se constituíram várias empresas estaduais, né? Então, aqui no caso de São Paulo, nós temos uma famosa aqui que se chama Comgás, que hoje a propriedade dela é do grupo ligado à Cosan, uma empresa que veio, a origem dela é a produção de álcool, né? Então, antigamente foi da Shell, né? E agora ela é Cosan. Essa mudança legislativa que eles querem fazer, você acha que isso vai baratear de fato o gás? Porque eu vejo, por exemplo, Brasília. Brasília tem uma empresa de distribuição de gás, mas tem um problema, não tem gás lá. O gás não chega em Brasília. Então, eles não conseguem distribuir o gás porque simplesmente não tem um gasoduto que chega em Brasília. Então, como é que resolve essa questão do gás? É factível que se barateie o valor do gás para as indústrias realmente serem mais competitivas? O que você acha disso, Gabriel? Bom, vou começar fazendo de novo aí um pouco de explicitação de diferença. Quando nós estamos falando nesse gás que você está falando aí, é o gás natural. O gás natural não é igual ao gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. É outro gás. O gás natural é um gás que vem da natureza. Ele é produzido como gás. O que as unidades de processo fazem é separar, digamos assim, as frações nobres do gás que podem vir a ser gás liquefeito de petróleo ou juntar isso com processos de separação de condensados do petróleo. Mas o que nós estamos nos referindo aqui é gás natural, que é gás metano gerado pela natureza. O Brasil tem hoje uma oferta de gás que vem de 3 fontes. Vem de produção nacional, que tem um potencial de crescimento com o pré-sal, porque o pré-sal, algumas áreas do pré-sal aí em São Paulo tem um potencial de gás grande, precisa de gasodutos para trazer para a terra, e precisa desse gasoduto para viabilizar até a produção do petróleo. Essa é uma fonte de gás brasileira, é a produção brasileira de gás. A segunda fonte brasileira de gás natural é a Bolívia. Nós temos o gasoduto Brasil-Bolívia, o gás é produzido na Bolívia e é trazido do Brasil, atravessa o Mato Grosso, chega a São Paulo, e de São Paulo ele é distribuído pela rede brasileira de gasodutos para o Brasil inteiro. E temos um terceiro gás, que é o gás nos terminais de regasificação, que nós temos no Ceará, na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, nós temos 3 grandes terminais de regasificação que navios trazem o gás natural liquefeito, que não é o gás liquefeito de petróleo, é 2 tipos de produto diferentes,
e, portanto, você tem a alimentação de gás dessas 3 fontes. Então, o que acontece com o gás? A indústria de gás é uma indústria que precisa de rede de gasodutos. Como você mesmo diz, não adianta ter na ponta quem vai consumir o gás, você não tem como o gás chegar lá. O gás é transportado tem 3 modais de gás. Você tem o gasoduto, que é o modal mais econômico para longa distância. Você tem o gás comprimido, que transporta para distâncias médias. E um terceiro gás, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás natural liquefeito, GNL, que exige unidades de transformação de GNL muito mais pesadas e investimentos muito grandes. Mas o gás, ele é essencialmente uma indústria de rede. Ele, em geral, você investe primeiro na capacidade de transporte, portanto, você cria uma capacidade de transporte maior do que a capacidade efetiva, o mercado e a produção. Você busca aumentar a produção e o suprimento e você estimula o crescimento na ponta via consumo, para a indústria, para automóveis e para a energia elétrica, porque a energia elétrica no Brasil depende fortemente do gás. Então, o que acontece? Tudo isso estava montado no Brasil e cresceu recentemente no Brasil por investimento da Petrobras. Se não fosse a Petrobras, isso não aconteceria. O que eles querem fazer agora? Eles querem, de um lado, romper com o papel da Petrobras nesse setor. A Petrobras está saindo desse setor, claramente saindo desse setor, o que significa que haverá necessidade de uma substituição de um gestor articulador desses diversos segmentos do mercado de gás. Um segundo elemento que eles querem fazer é quebrar, como você disse, o monopólio estadual das distribuidoras de gás, que é muito mais importante no Nordeste e no Sul do que aí em São Paulo, mas que é importante as empresas estaduais de gás, e eles querem viabilizar grandes consumidores se associarem com produtores locais, viabilizando mercados específicos. Há problemas de gestão, há problema de quem vai bancar e quem vai pagar a infraestrutura, e há problema de quem vai garantir o suprimento. Esses problemas não são resolvidos pelo mercado. Ou você tem uma grande empresa que controla esse mercado, como era o caso da Petrobras, ou você tem regulação muito forte do Estado para viabilizar isso. A política que está sendo feita, ela é uma política, ao meu ver, míope, que é uma política que não vai dar crescimento. Se não dá crescimento, não tem como baixar o preço. Por outro lado, o preço do gás não pode ser desconectado do preço internacional. E o preço internacional do gás não depende dos Estados Unidos, que tem um preço hoje baixo, mas depende principalmente dos lugares onde os navios vão levar o gás e que podem vir para o Brasil se o Brasil quiser, mas o preço que o Brasil compra o gás internacional vai depender do mercado internacional, principalmente do mercado asiático, que é onde os navios vão levar o gás, os gazeiros vão levar o gás e que podem ser comprados para se entregar no Brasil. Portanto, não é uma coisa simplesmente de desejo baixar o preço do gás. Nós não estamos falando, eu volto a insistir aqui, nós não estamos falando aqui no gás de cozinha, estamos falando no gás natural, que é principalmente usado na indústria e na energia elétrica. Perfeito. Porque tem umas termoelétricas, né? As pessoas às vezes não se lembram disso. Nós temos dezenas de termoelétricas que foram implantadas naquela crise do governo Fernando Henrique, né? Onde ele, para suprir o mercado de energia elétrica, que entrou em crise, ele implantou diversas usinas termoelétricas a gás e até a carvão, né? Então, essas usinas estão ainda aí hoje funcionando e cada vez mais ativas, inclusive, né? Agora, Gabriel, eu também queria debater com você uma outra questão. Quando nós discutimos lá no Congresso a questão da quebra do monopólio não, a quebra do modelo da exploração do pré-sal, né, onde a Petrobras ela participava em todos os campos de petróleo do pré-sal, e um projeto do José Serra acabou com isso, permitiu que as empresas
estrangeiras ou empresas privadas de outros países ou até mesmo do Brasil pudessem participar da exploração dos campos do pré-sal, né? O grande argumento de quem defendia essa ideia era de que o petróleo estava com os dias contados, né? Que nós, pouco a pouco, ia entrar energia eólica, energia solar, novas fontes de energia, e que o petróleo ia acabar deixando de ser usado, né? E esse argumento é um argumento forte, que muita gente fica impactada, porque efetivamente tem todo o problema do aquecimento global, da poluição, das fontes de energia como o petróleo, que, enfim, geram um aquecimento, uma poluição. Na sua opinião, existe de fato essa ideia, é factível isso de que vai acabar o tempo do petróleo tão rapidamente assim, que nós temos que rapidamente explorar o petróleo do pré-sal no Brasil? Como é que você enxerga isso? Pois é, Aratinho. Esse argumento foi muito utilizado na década de 90 contra o monopólio do petróleo. Não é um argumento novo. Esse argumento de que o petróleo ia acabar e que a Petrobras ia ficar com um bico debaixo da terra que não tinha valor, foi utilizado intensamente pelos opositores ao monopólio estatal do petróleo, lá na década de 90, lá com o Fernando Henrique Cardoso. E de lá para cá, o petróleo, ao contrário, cresceu e não diminuiu. O que é que a gente vai ver, o que é que a gente está vendo hoje com a pandemia? Com a pandemia, nós tivemos aí uma brutal queda da demanda de petróleo e um aumento da pressão da sociedade para substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Evidentemente, e é claro que, olhando os dados dos últimos anos, as fontes primárias eólicas e solares, portanto, a energia gerada pelos ventos e pelo sol, são as que mais crescem nos últimos anos. Crescem disparadamente mais do que o petróleo, do que o gás natural. Quer dizer, o petróleo não cresce muito, mas cresce. O gás natural cresce um pouco mais do que o petróleo e o carvão cai. Então, o que é que se aponta? Que a tendência do mundo é aumentar a produção de energias renováveis e diminuir as fósseis, principalmente o carvão. Haverá uma substituição progressiva do petróleo pelo gás natural, mas isso vai exigir que a sociedade se altere. Então, vamos pegar o caso mais típico, que é o carro elétrico. O que é que está acontecendo com a indústria de produção de carros elétricos? A indústria de carros elétricos está crescendo aceleradamente a produção de carros elétricos. Se eu não me engano, no ano passado, nós produzimos cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de carros elétricos no mundo, o que é uma produção que há 5 anos atrás era quase nenhuma. Mas isso, o volume de carros elétricos entre os veículos leves é menos de 5%. Então, o crescimento dessa frota vai levar algum tempo para substituir os automóveis hoje existentes, os caminhões hoje existentes que utilizam diesel, os tratores hoje existentes que utilizam diesel. A substituição desses derivados vai levar 40, 50, 60 anos ainda. Pegamos os aviões, pegamos os navios. Também aí, apesar de que há, no caso de navios, um aumento de uso de gás natural liquefeito, e no caso de aviões, a tentativa de usar um pouco mais composição de fontes renováveis de biocombustíveis no querosene de aviação, mas também aí a mudança é muito marginal ainda. Mas vamos supor que a gente consiga fazer essa mudança rápida. Se acontecer essa mudança rápida, o que vai acontecer com a demanda de energia elétrica? Porque a eletrificação dos veículos vai demandar o uso de energia elétrica. Então, vai aumentar a demanda de energia elétrica mais do que é hoje, porque carro elétrico hoje usa quase nada da energia elétrica.
Se cresce, vai demandar mais energia elétrica. De onde vem a energia elétrica? Nem todo país do mundo é como o nosso, que tem hidroelétrica. Mas, mesmo assim, a energia nova, que no Brasil cresce a solar e a eólica, principalmente a eólica. Em outros países não é assim. Em outros países, por exemplo, como a Alemanha, que é uma grande defensora das energias verdes, a energia futura prevista hoje é quase toda de carvão. Então, você está tendo uma recarbonização da produção de energia elétrica para atender o carro elétrico. Então, isso cria um problema aí de efeito líquido. O que é que vai acontecer sobre o efeito de gás de estufa? Então, isso faz com que se possa pensar que a transição energética é uma transição longa. Não vai ser uma transição rápida, mesmo que tenha as medidas da comunidade europeia, mesmo que o Joe Biden ganhe as eleições nos Estados Unidos com o programa Green New Deal, mesmo que haja toda essa questão, o mundo real vai limitar essa substituição. Isso é o lado da demanda. Vamos analisar agora do lado da oferta. Fisicamente, não há limites de um horizonte, digamos, consideravelmente significativo, de 60, 70 anos na frente, de inexistir fisicamente o petróleo. A Venezuela tem uma reserva gigantesca, hoje 240 anos de produção atual na Venezuela. O pré-sal brasileiro é gigantesco. Aqui na Guiana, as descobertas da Guiana são gigantescas. A costa atlântica dos Estados Unidos é inexplorada. Então, você tem aí grandes áreas de produção física. Então, o petróleo não desaparecerá por razões físicas. Por fim, o petróleo, mais do que os seres humanos, declina, envelhece. A produção atual perde potência. E não tem Viagra que resolva. Perde potência a produção do petróleo. E é preciso repor com coisas novas a produção do petróleo. E essa reposição, hoje, está na faixa de 5% a 7% ao ano. A produção do petróleo está em 96 milhões de barris dia ao ano. Portanto, nós estamos falando aí em 4 a 5 milhões de barris novos por ano, por dia. Ou seja, para que cada ano você precisará aumentar de 4 a 5 milhões de barris novos somente para manter a produção na faixa dos 96 milhões de barris. Portanto, haverá demanda nas próximas décadas por petróleo, ao mesmo tempo que vai haver o aumento da eletrificação e o aumento das energias solares e eólicas. Essa é a minha visão sobre o futuro. Portanto, o Brasil precisa ter uma Petrobras, né? O Brasil precisa de uma empresa, até porque tem reservas, né, para extrair o petróleo e pode se fortalecer como país se tiver uma empresa desse naipe, né? Quer dizer, uma empresa dessa capacidade, né? Agora, a gente está vendo aí, Gabriel, e é bom a gente explicar também para as pessoas, houve uma queda do preço do petróleo, né? O petróleo estava nos anos 2010 a 2013, 14, na faixa de $100 o barril, se eu não me engano. Depois 130. Caiu... Quanto? 130. 130. Depois caiu para coisa de $50, né? 30. E aí a crise da Petrobras, muita gente fala, não, a crise da Petrobras foi por causa da corrupção, tal. Mas não foi só a Petrobras que entrou em crise. Todas as empresas petroleiras do mundo entraram em crise por conta da queda do valor do petróleo. Aí começou a subir de novo. E agora caiu abruptamente. Não só antes da pandemia já tinha caído, né? Então, os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aumentaram a produção exatamente para tirar, né, aquela briga com o petróleo de xisto dos Estados Unidos, aquela
briga toda. Então, no fim, hoje o petróleo está barato, apesar de que a gente vai no posto de gasolina e está pagando caro, né, o preço da gasolina e do álcool, porque o álcool é amarrado na gasolina. Então, esse preço do petróleo inviabiliza a Petrobras, quer dizer, um petróleo mais barato, uma gasolina mais barata, inviabiliza a Petrobras, na sua opinião? Olha, você lembrou uma coisa muito importante. Quer dizer, o preço do petróleo foi a $130 até 2012, 13. Depois caiu para $30. Depois subiu de novo, caiu. Antes da pandemia estava caindo. Os países da OPEP, junto com a Rússia, puxaram o freio de mão na produção. O preço subiu de novo. Veio a pandemia, ele desabou. Foi a valores negativos nos Estados Unidos por razões financeiras, mas foi valor negativo do preço do petróleo, e hoje ele está na faixa aí dos $42, $43 o barril. Aos $42, $43 o barril, que é o preço de hoje, apontando para daqui a um ano ele está na faixa dos $50 o barril, o pré-sal é altamente rentável. O custo de extração do petróleo do pré-sal hoje está na faixa dos $6 o barril. $6? $6, $6. Meia dúzia. $6. O petróleo está a 42 e vai chegar a 50 no ano que vem. Portanto, é claro que isso não é o chamado break-even, né? É o preço de equilíbrio, porque tem que levar em conta outros custos que não no custo de extração apenas. Mas o custo, incluindo os outros custos, o custo total de extração do petróleo hoje não deve passar dos $22, $23. Portanto, nós estamos aí com uma grande margem na área do petróleo. Mas qual é o problema? O problema é que o preço do petróleo sobe e desce. Se você tem uma empresa que está integrada, quando o preço do petróleo cai, a margem do refino aumenta. Então, quando você tem uma empresa integrada, o fato de você também estar no refino faz com que você compense parte da queda do seu preço do petróleo e você harmoniza a sua receita ao longo do tempo. Quando você tem uma empresa focada na exploração e produção do petróleo, do pré-sal, você está completamente atrelado aos preços internacionais do petróleo, que variam e vão variar, vão subir e vão descer. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é o preço da gasolina e do diesel. Eu sou favorável, por razões ambientais, e eu vou aqui apanhar, por razões ambientais e por razões sociais, a diferenciar o preço da gasolina do diesel. Eu acho que nós temos que proteger o preço do diesel e aumentar o preço da gasolina. Me perdoem os meus amigos que têm carros, e eu também, mas geralmente quem tem carro tem mais renda. Portanto, garantir preço de gasolina barata, aumenta o consumo de gasolina e ao meu ver, socialmente injusto, porque isso faz com que o diesel não possa ser subsidiado e, portanto, tem um impacto sobre o ônibus, tem um impacto sobre o caminhão, tem um impacto sobre o trator, portanto, tem um impacto sobre a economia maior. Assim como eu acho que é extremamente necessário que a gente dê subsídio para o gás de cozinha, porque aí sim o gás de cozinha afeta as famílias de baixa renda. Então, nós temos que pensar também que o preço do combustível, por mais que meus amigos, minhas amigas da classe média reclamem do preço da gasolina, nós não temos uma gasolina muito mais cara do que o resto do mundo na refinaria. E aí tem um segundo problema, senhores deputados. A reforma tributária nossa tem que atuar para reduzir os impostos indiretos e aumentar o imposto sobre os ricos. É inadmissível que quem ganha dividendos, lucros de dividendos no país, não paga imposto de renda. E não paga não é por sonegação, não. É porque a lei diz que o imposto de renda é isento. O imposto de renda sobre lucros de dividendos é isento. E você, quando vai ver quem é que mais ganha no Brasil, vive de lucros e dividendos. E, ao mesmo tempo, a pessoa que usa
gás de efeito de cozinha, que usa gasolina e que usa diesel, paga imposto, seja rico, seja pobre. Então, nós temos que mudar isso, porque o preço da gasolina tem um componente muito grande de imposto indireto, particularmente o ICMS, que é importante para os estados. Que na reforma tributária nós temos que pensar, é preciso redefinir o bolo tributário entre as unidades da Federação Brasileira. Aí, me perdoem os meus queridos amigos paulistas, tem que pensar na origem e destino do pagamento dos impostos indiretos, particularmente o ICMS, porque não é justo que um consumidor do Piauí pague imposto para o estado de São Paulo, tá certo? Ele consome lá o ferro de passar no estado do Piauí e parte do imposto dele vai pagar o estado de São Paulo. Então, nós temos que pensar, quando fala em preço, um conjunto de temas que não são só petróleo, não são só Petrobras. Inclusive, o ICMS no Brasil hoje ele é arrecadado basicamente de 3 fontes, né? Os combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, né? Que são facilmente tributáveis, né? Então, não exige muita fiscalização. É você ir na refinaria, né? Nas fontes de energia elétrica, na distribuidora de energia elétrica e na telecomunicação se arrecada facilmente, né? Então, a gente paga muito ICMS sobre esses 3 produtos básicos, né? Então, efetivamente, o Gabriel, nós estamos nessa situação hoje, né? Quer dizer, então, do seu ponto de vista, nós vamos ter ainda muito tempo de uso do petróleo pela frente, né? E vamos ter essa questão da viabilidade da Petrobras como empresa nacional para exatamente garantir, né, ter uma empresa que promova o desenvolvimento. E aí eu queria perguntar, por fim, para a gente já ir para o finalmente aqui, a Petrobras ela foi propulsora de uma indústria petroquímica aqui no Brasil, né? Nos anos 80, 70, 80, com o polo petroquímico de Camaçari e outros polos petroquímicos no Brasil, né, a Petrobras impulsionou essa indústria petroquímica. Depois nós voltamos a investir já exatamente no governo Lula na indústria petroquímica, né, se associando com empresas privadas. No seu ponto de vista, para o Brasil, essa indústria petroquímica ela é importante ou simplesmente a gente tem que mandar embora o petróleo do jeito que sai lá do fundo do mar, mandamos esse petróleo embora e tá bom, exportamos e fica por isso mesmo, né? O que é importante para o Brasil ter uma indústria petroquímica? Ô Zaratini, quando nós falamos sobre o futuro do petróleo, eu falei basicamente na demanda para transportes. Mas há uma coisa que é consensual, todos os analistas consideram consensual, que o uso do petróleo na indústria ele vai crescer e não vai diminuir, não como combustível, mas como matéria-prima no processo industrial de transformação. E, principalmente, na indústria petroquímica. Tanto é que, quando você olha o perfil do investimento nas novas refinarias do mundo, e no mundo as novas refinarias vão estar localizadas na China, na Índia e no Oriente Médio, principalmente, essas refinarias estão sendo construídas, essas refinarias do futuro, elas estão sendo construídas como complexos petroquímicos, que elas vão produzir derivados para combustível e vão produzir derivados para servir como matéria-prima para o processo industrial. Por quê? Porque, por mais que se fale que o plástico é um ser poluente, principalmente para as áreas urbanas e para o mar, e você se lembra das campanhas contra canudinho em plástico, contra saco de supermercado plástico, etc. Apesar dessas campanhas, o consumo de plástico está crescendo. O consumo de plástico, não só para uso final, mas plástico para substituir metal na construção,
plástico para substituir metal no automóvel, plástico para substituir metal na composição de máquinas e equipamentos. Os computadores que nós estamos usando aqui agora, é quase tudo de plástico. Com a expansão da impressão 3D, o uso do plástico como polímero para impressão de produtos de 3D, que cada vez mais se apresentam com perspectiva, tudo isso é petroquímica. Tudo isso depende da petroquímica. Se você sai da petroquímica, e a Petrobras está saindo, já anunciou várias vezes que vai vender a participação dela na Braskem, ela deixa de ter atuação, ela está também aí na contramão do que as grandes empresas de petróleo do mundo estão indo. Principalmente as empresas que têm petróleo, que são não só que usam petróleo na China, como as que têm petróleo no caso do Oriente Médio. Então, nós estamos contrário ao que está acontecendo no mundo. Quer dizer, nós estamos deixando de produzir navios para a extração do petróleo, estamos deixando de produzir as plataformas, estamos deixando de produzir toda a parte assim da infraestrutura, né? A indústria naval brasileira chegou a ter 70 mil trabalhadores. Hoje nós devemos estar com 10 mil, no máximo, né? Porque o que movimentou a indústria naval brasileira foi exatamente a Petrobras, a partir das suas compras aqui no Brasil. E nós estamos deixando de ter o pós-extração, que é o refino e que é a indústria petroquímica. Então, de fato, a riqueza que o Brasil tem de petróleo, ela está perdendo, nós estamos perdendo a oportunidade de gerar emprego, tanto no início, na produção, na extração, como no fim, na produção petroquímica. Então, é uma situação, Gabriel, eu falei com você no início, você estava bem pessimista. Para a gente concluir aqui, você acha que é possível a gente ter uma grande empresa de petróleo ainda? É evidente que com esse governo não tem chance nenhuma, porque é um governo onde o presidente da República bate continência para a bandeira americana, né? Mas, efetivamente, o nosso país precisa da Petrobras e a gente tem condições de ter essa empresa, ou é um sonho, né, ou uma conversa mole, né, da esquerda? O que você, concluindo aqui essa conversa toda? Sendo bem realista, eu acho que nós temos que resistir, eu acho que nós temos que tentar impedir o fatiamento e o esfacelamento da Petrobras, garantindo um pouco a integração. Acho muito difícil, no médio prazo, recuperar uma política de conteúdo nacional significativa, porque a nossa engenharia está desmontada, está destruída, a engenharia pesada brasileira, nossos estaleiros não se completaram, então nós estamos aí com uma dificuldade muito grande de, no curto prazo, retomar aquela política de conteúdo nacional. Eu acho muito difícil. E acho que a Petrobras, ao focar e se transformar numa empresa média exportadora de petróleo cru, ela perde poder estratégico. Nós temos que tentar impedir isso. Mas mais importante ainda, nós temos que tentar impedir a velocidade dos leilões novos de entrega de novas áreas para empresas internacionais, para dar alguma possibilidade no futuro de virmos a recuperar o papel estratégico do petróleo, não sei se necessariamente com a Petrobras, aí a gente vai ter que pensar como fazer. O governo está anunciando a venda da PPSA, por exemplo, que é uma empresa que foi criada, uma empresa 100% estatal, que foi criada para administrar as receitas que o Estado brasileiro vai receber do petróleo. Então, esse é um governo privatista, é um governo venirão, um governo que não tem nenhuma preocupação estratégica e que está transformando a Petrobras numa empresa média, que vai ser uma empresa importante, que, sem dúvida nenhuma, mas não vai ter a pujança e o papel estratégico que ela tinha no passado. Então é isso, minha gente. Eu queria agradecer ao Gabriel aí por essa aula, né, essas informações fundamentais aí para quem quer entender a questão do petróleo no Brasil, né, porque é um assunto muito importante, como ele falou aqui, estratégico para o desenvolvimento nacional
e a gente quer, de fato, que o Brasil seja um país que tenha a sua condição de soberania. E soberania significa o país poder se desenvolver, poder crescer, poder ter a sua autonomia, sem depender de nenhuma decisão fora do país, como hoje nós estamos vendo. Então, Gabriele, muito obrigado a você. Queria te agradecer aí por esses minutos aí importantes que você nos concedeu. Muito obrigado, Zaratini. É um momento de luta, muita luta, mas eu continuo um pouco pessimista sobre o futuro. Mas vamos lutar, né? Vamos lutar, com certeza. É o otimismo da prática com o pessimismo da razão. Legal. Grande abraço, Gabriele. Muito obrigado a todos que nos ouviram aqui nessa noite de domingo. Tudo de bom para vocês. Boa semana a todos.